Então vamos para a palavra. Ah, tá, assustei. Eu vi os segundos ali. Glória a Deus. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Por isso que eu falei que o louvor preparou vocês para a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês foi através de um curso teológico que eu estou fazendo, que é um curso muito tocante, muito bom, muito forte esse curso. E através dessa lição eu vou trazer essa palavra para vocês, que me tocou muito essa palavra, e eu quero compartilhar com vocês. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15, são palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos romanos. Então ele diz assim, a versão que eu vou ler, tá? Se a pessoa quiser mudar aí, é a NVT, né? Nova versão a transformadora. Quiser mudar aí, o pessoal acompanha na tela. Versículo 15. Não entendendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isto mostra que concordo que a lei é boa. Essa lei que ele fala é a lei mosaica, os 10 mandamentos, tá? Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri que esta lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável? Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Só até aí. Aí eu coloquei um versículo chave que veio no meu coração, mesmo o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, 17, na parte A do versículo, que é muito conhecido, que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova. Amém. Viu como vocês conhecem a palavra? Esse texto que nós lemos, ele é interessante e muito profundo. Por quê? Porque quem está dizendo estas palavras é o apóstolo Paulo. Aquele que no final ali dos seus tempos, da sua vida, ele disse, combati o bom combate. Guardei a fé. Completei o que eu tinha que fazer. Eu fiz de todo o coração. É o mesmo que disse, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É esse homem que serve como inspiração para muitos, para vários pregadores, inclusive eu estou usando o texto que ele escreveu. É desse homem que nós estamos falando. É esse homem que está dizendo aqui que ele tenta fazer o que é certo, mas não consegue. É esse homem que está dizendo que ele se agrada da palavra de Deus, mas ele entende que tem algo dentro dele que leva ele para um outro caminho. Ou melhor, tenta levar ele para um outro caminho. Paulo, ele é um dos principais personagens do Novo Testamento.
Paulo é um homem que serve de inspiração, não só para a palavra, mas para que a gente caminhe com uma verdade na palavra de Deus. Então nós podemos chegar a uma conclusão de que aqueles homens que fizeram, e a Bíblia mostra para nós que fizeram coisas extraordinárias, milagres, prodígios, usados tremendamente por Deus, eles passaram pelas mesmas lutas e guerras que nós passamos. Eles passaram pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Esses homens, que você vai lá em Hebreus 11 e você vê na galeria da fé. Esses homens que servem de inspiração para nós e algumas mulheres, são pessoas como nós, que passaram por todas essas lutas. No capítulo 7, quando você lê o capítulo 7 aqui de Romanos, você vai ver que Paulo está reafirmando o que você lê ali no capítulo 6, no versículo 14, que ele vai afirmar ali que nós, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, não estão mais debaixo da lei, mas sim vivemos agora pela graça. Fomos alcançados pela graça. E é importante entender que Paulo, ele rejeita veementemente, quando você vai lá para o capítulo 6, e depois em casa, aqueles que gostam de acompanhar, que anotam, né, no capítulo 6, do versículo 15 ao 23, você vai ver que Paulo, ele combate, ele diz claramente de que a graça do Senhor, ela não é uma graça leviana, que a graça que nós recebemos de Deus agora não nos dá a legalidade, a permissão para que a gente viva no pecado. Porque o que está acontecendo? Estão vendendo aí a hipergraça, uma graça que Deus enviou o seu Filho, e Jesus morreu por todos, e quando chegar no final, todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o céu. Isso é um engano. Isso é um engano. A graça, ela nos alcança como pecadores que nós somos, mas ela não nos dá a legalidade, a liberdade de continuar no pecado. Amém? Estão entendendo? Porque se nós éramos escravos do pecado e cometíamos pecado, hoje, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, entenda que nós somos escravos da obediência a Deus. Lógico, você obedece se você quiser. Ninguém vai fazer você obedecer. Mas quando você entende o que é salvação, quando você entende o que é esse sacrifício, essa graça, que para muitos hoje é uma graça barata, mas essa graça foi conquistada com preço de sangue, na cruz do Calvário. E é isso que nós temos que entender. Então vamos lá. Então, antes nós éramos escravos do pecado que nos levava à morte. E se nós andamos agora em obediência ao Senhor, mesmo que a gente venha a cair, venha a pecar, mas o arrependimento sincero nos leva a alcançar a justiça de Deus. Então, as palavras de Paulo nos mostram claramente o momento que ele está vivendo. Aqui, Paulo, ele abre, né, o seu coração, e ele como que ele está dizendo assim, ó, eu não compreendo a minha vida. Eu conheço os caminhos de Deus. Eu conheço a palavra de Deus. Eu vivo essa palavra, mas tem horas, tem momentos na minha vida, que eu
sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu sei o caminho que eu tenho que ir, mas eu vou para outro caminho. Paulo está nesse conflito. Ele fala assim: eu sei que Deus espera de mim, eu sei qual é a expectativa de Deus sobre mim, mas eu não consigo. Estamos falando do apóstolo Paulo, pastor. Não é de uma pessoa um novo convertido, né? É como se ele falasse: eu tenho consciência plena do caminho que eu tenho que seguir, mas às vezes eu não vou, eu vou por outro. Aí eu peguei pensando, eu falei, e é claramente o que a gente muitas vezes pensa. Você fala assim: eu estou indo para a igreja, estou lá certinho na igreja, eu oro, eu dou minha oferta, o meu dízimo, mas por que essas lutas? Por que esses pensamentos que me machucam? Por que tudo isso que me persegue? Por que essas coisas que me fazem mal me perseguem? Isso nós estamos falando em qualquer área da sua vida. Agora, tem uma coisa que é muito importante que nós temos que entender, que nós somos falhos e nós vamos falhar, assim que eu posso dizer, mesmo amando a Deus. Mesmo você tendo essa experiência que eu tive, ou uma experiência que você teve, mesmo fazendo tudo isso, nós seremos falhos. Porque eu vou dar uma notícia para você: isso só vai acabar quando Jesus voltar. Enquanto ele não voltar, nós teremos essa luta. Então, o que nós temos que tomar cuidado é que, assim, você tem que entender que quando você, por isso que Paulo ele fala aqui, ele falou, né, de lei, a lei que faz mal, uma lei que, primeiro ele fala da lei, que é os 10 mandamentos, que ele sabe o que é correto, que ele tem que fazer e não consegue, e depois ele fala de uma outra lei que faz o mal para ele. Essa lei é o pecado que nós carregamos, de Adão. É esse pecado que está arraigado em nós, esse desejo de fazer coisas ruins, que não é tirado de nós, assim, eu seria leviano de chegar para vocês aqui e falar assim: olha só, se vocês estão pensando coisas negativas, se vocês estão muitas vezes, ou às vezes faz coisa errada, é porque vocês ainda não se converteram, é porque vocês não têm Deus no coração, é porque vocês... Não, eu estaria falando uma heresia. O próprio Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, vocês serão perseguidos. A mesma palavra, ela diz que o sol e a chuva vêm para todos. Então, enquanto nós andamos nesse mundo, você tem que entender que você passará por momentos de aflições, assim como Paulo estava passando. Ele não fala que recebeu espinho na carne? E você acha que era algo simples? A Bíblia não diz que entrar em detalhe o que é esse espinho na carne. Quando você chegar no céu, você pergunta para ele o que é, tá? Ele vai te responder. Mas nós temos que entender, e as pessoas muitas vezes, nesse conflito, o que elas fazem? Por isso que é um perigo, sabe? Você não entender que quando você aceita Jesus, você não vira um super-herói, você não vira uma pessoa intocável mais, mas você tem que andar arraigado nele, buscando ele a todo momento, porque senão o que a pessoa faz? A pessoa fala assim: mas eu não sou digno,
de ficar na igreja, às vezes eu tenho esse pensamento, às vezes eu faço isso, eu não sou digno. Ou ela fala assim, mas eu vou ficar com os irmãos ali, estou enganando os irmãos, aí a pessoa que ela faz? Sai da igreja. E é isso que o inimigo quer. Tirar você da igreja. Aí as pessoas saem, eu não estou falando de mudar de igreja, de denominação e para uma outra igreja, não. A pessoa sai da igreja, ela vai para o mundo. Porque achando que vai resolver. Primeira carta mesmo Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas e demônios. É lógico que aqui, permita falar aqui, em seguida você vai ver que ele vai falar que aparecerão outros ensinadores que enganarão, ok. Mas quando eu vejo aqui que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, porque muitos também não suportarão e não entenderão. Porque quando se vende uma graça barata, a pessoa não entende a dificuldade que ela passa no dia a dia. Ela não entende a luta que ela passa. Então, o que ela faz? Ela abandonando a fé, ela está se apostatando da fé. Dizendo que o Senhor não é suficiente na vida dela. Então, tome cuidado. Se você tem enfrentado no seu coração, na sua mente, alguns pensamentos, algumas lutas, o caminho não é sair da igreja. O caminho é se apegar mais a Deus. Amém? Eu entendo que toda palavra que o Senhor nos inspira para ser pregado, é porque alguém precisa ouvir essa palavra. Talvez uma pessoa aqui hoje precisa ouvir essa palavra. Mas toda palavra, e se você não se enquadra nisso que eu estou falando, é bom você ouvir, para que lá na frente, se vier alguma coisa, você já está preparado. Então a palavra de Deus, ela alcança a todos. E outra coisa mais perigosa do que a pessoa, às vezes, sair da igreja, é se tornar uma pessoa indiferente dentro da igreja. E a pessoa fala assim, eu tenho sentimento, mas continuo como estou. Domingo, eu estou lá adorando. Mas durante a semana, eu faço o que eu bem entender. Eu achei interessante os louvores hoje aqui, preparando o nosso espírito para essa palavra. O Gustavo, ele até citou aqui algo de fevereiro agora, carnaval. Ou vocês não acham que pessoas que estarão no domingo ouvindo a palavra não estarão no bloquinho de carnaval na terça, na quarta-feira? Ou vocês acham que não acontece isso? Uma utopia a gente pensar que não acontece isso. E acontece muito. São pessoas que estão indiferentes dentro da igreja. Pessoas que ela tem essa falha, ou melhor dizendo, ela tem esses sentimentos, mas ela prefere se acomodar nos sentimentos. Eu sou assim mesmo. Mas tudo bem, deixa aí. Domingo eu vou lá na igreja, eu peço perdão, eu canto louvor. A palavra não diz que o louvor liberta? Então eu vou lá, ouço a ministração dos meninos lá, né? A Lili tem hora que traz uma palavra de bênção, o Michel tem hora que o Espírito Santo vem, então ele dá uma palavra lá na ministração do louvor e está tudo resolvido. Aí na semana eu continuo fazendo o que eu acho melhor. Não. Nesse sentido, a gente vai lá para Mateus capítulo 15, versículo 8, quando o Senhor Jesus disse para aquele povo, né? Ele olha para aquele povo ali que ele tinha alimentado com os pães, os peixes. Agora o povo começa a seguir ele. Ele olha para aquele povo e diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês entenderam que não adianta a gente chorar aqui na presença de Deus, no momento do louvor, e o nosso coração está totalmente longe de Deus? Estar diante de Deus é totalmente diferente. E nesse caso aqui, nunca fez tanto sentido aqui João 16:33. Eis que lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vamos lá. Por que Paulo enfrentava essa luta? Porque ele era convertido. Tem lutas, pastora, viu, Lídia? Tem lutas, tem algumas coisas que vêm sobre nós, que nós só vamos passar porque nós somos convertidos. Porque você aceitou a Jesus. Ou você acha que Paulo passava por isso quando ele perseguia os cristãos, antes de ser? Para ele era normal prender, matar. Mas agora, né? E lá, quando o profeta visita ele, em Atos 9:16, diz assim para ele, ó: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, entregar a vida a Jesus não quer dizer que você nunca mais vai ter problema. Desculpa eu falar isso. Se você aprendeu isso, desculpa contrariar você. Desculpa. Mas Paulo enfrentava tudo isso porque ele era convertido. Porque agora ele seguia Jesus. E aquilo que ele fazia, que era errado, e agora quando vem na mente dele para fazer, ele entra em conflito, porque ele sabe que ele não pode. Não é como ele fazia antes. Antes ele cometia aqueles pecados e estava tudo bem. Mas agora ele sabe que ele foi alcançado pela graça de Deus. E aquele que é alcançado pela graça de Deus, quando vai fazer algo que não agrada a Deus, sente no coração. Sabe, parece que vem assim, acho que eu posso dizer essa palavra, parece que vem um peso. E quando você às vezes é uma simples palavra que você fala para uma pessoa, parece que vem algo no seu coração que você fala assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Não era para me ter falado desse jeito. Não é assim que a gente fala? Não era para me ter agido desse jeito. Mas por que eu fiz isso com aquela pessoa? Por que eu falei desse jeito? É assim que Paulo estava. Mas, graças a Deus que a gente, né, tem esse sentimento de voltar rápido para o Senhor Jesus. De voltar rápido aos pés do Senhor. Então, aquele que entrega a sua vida a Jesus é uma nova criatura. Logo recebe a natureza de Cristo. É uma pena que o nosso tempo é curto, né? Que a gente poderia começar a dar uma aula sobre isso. Eu tenho umas aulas para dar aí, viu? Para vocês aí. Mas não pode ser durante o culto, que a gente precisa pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia. Mas são interessantes que eu quero passar para vocês. Falei com a pastora aqui. Então, nós temos que entender que você recebe a natureza de Cristo. E se você recebe a natureza de Cristo, vamos lá. Desde o nascimento de Cristo, como é que foi a vida de Jesus? Foi fácil? Só porque ele era reconhecido como filho de Deus, ele era Deus, foi tudo bem para ele? A caminhada dele até a morte de cruz foi tudo bem? E como ele morreu? Só que nós entendemos aqui que nós temos a natureza de Cristo.
Então, como nós vamos viver aqui? Não estou assustando. Vocês são inteligentes. Eu falo aqui porque a gente sabe que nós temos uma igreja inteligente. Pessoas que sabem o que a gente está falando. Porque a gente fala, não é uma palavra para trazer medo, peso para você. É para saber que você é liberto desse mundo que não tem nada para nos oferecer. Porque quando você sai daqui, você sai... olha, a palavra realmente pegou aqui, mas graças a Deus que eu estou firme com Deus. Graças a Deus que eu vou caminhando. Então, Paulo já era convertido e ele escreveu há uma luta entre duas naturezas. Ele falou, peraí, há uma luta aqui entre duas naturezas. Uma é a natureza que me faz pecar, que me faz ter pensamentos ruins, e outra que me mostra a grandeza de Deus e que eu não posso fazer. Tem essas duas naturezas. Então ele trata de uma luta entre duas identidades. E ele fala veja que ele fala daquilo que ele está vivendo, porque ele não fala mais do passado religioso dele, mas ele fala daquilo que ele vive agora como cristão. Porque aquilo que passou, passou. Não fica relembrando as coisas que você fazia. Que é justamente isso que Satanás quer que você traga aquela culpa do que você passou antes de você aceitar Jesus. Mas agora que você tem essa nova identidade, você tem que saber que essas lutas virão. Mas dentro de você há o Espírito Santo de Deus, que te fortalece, que te esclarece, que não deixa você andar no pecado. Você pode ter até sentimentos, você pode ter até pensamentos, mas o pecado não é consumido, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você ser tentado não é pecado, o pecado é consumar a tentação. Está entendido? Então, pensamentos virão, mas em nome de Jesus está repreendido todo pensamento. Vontades virão, mas está repreendido toda vontade que vem do mundo, porque em mim opera o Espírito Santo de Deus. Você tem autoridade para falar isso. Muitas vezes nós achamos que expulsar os demônios é somente quando uma pessoa se manifesta. Não, o inimigo todos os dias ele vai jogar setas para você. Ele vai tentar ver algum ponto de fraqueza em você. São essas setas, são esses pensamentos, é esse desejo de fazer algo. Mas você, com a natureza de Cristo, você tem todo o poder de repreender. E ele vai bater em retirada. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Porque é difícil entender como um homem transformado como Paulo é alcançado por esses desejos errados. Não é difícil entender? Difícil. Por isso Paulo, ele é um exemplo para mim e para você. Porque veja aqui no texto que nós lemos, depois você pode ler o texto inteiro, Paulo aqui, ele rasga o seu coração. Ele abre o seu coração. Quantas vezes você já abriu o seu coração diante de Deus? Rasga o seu coração. Ele rasga o seu coração e fala assim, peraí, eu sou um apóstolo, eu sou um missionário, eu tenho responsabilidade nas igrejas. E estou passando por esse conflito, por esse momento difícil. Eu conheço a palavra de Deus e sinto desejos errados. Meu Deus do céu. Vamos lá. Aí nesse momento você pode estar perguntando, né? Por que nós somos assim? Até quando seremos assim? Mas nós sabemos que a partir de Cristo nós temos uma nova identidade. E nos tornamos uma nova criatura. Ok? Então isso significa que nós temos uma velha natureza e uma nova natureza na mesma experiência de vida. Não é? Paulo diz, lá em primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, 55, ele diz assim,
Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Você sabe o que é aguilhão? Sabe o que é aguilhão? Aguilhão é algo como se fosse um ferrão, sabe um ferrão? Sabe? Ou algo assim que tem uma ponta que espeta. Isso é aguilhão. Veja que, olha que interessante, que Paulo está falando aqui. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte? Você não tem poder sobre mim, porque eu estou agarrado em Cristo. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está aquilo que me fere, que me traz esse pensamento? Onde está você, que apesar de me trazer esses pensamentos, esses sentimentos, mas não me vence, porque eu estou firme em Cristo Jesus? Onde está você? Por mais que você tente me tirar dos caminhos do Senhor, eu permaneço firme. Esse é o exemplo de Paulo. Apesar desses sentimentos, dessa luta, ele não se afastou. Pelo contrário, se você for ver depois as palavras de Paulo aqui, algo extraordinário. Porque essa natureza pecaminosa vai fazer de tudo para levar você para o pecado. E agora, nesse período, quantas pessoas vão cair? Vamos trazer aqui? Nós estamos falando, Paulo, como cristão, nós estamos falando aqui para cristãos aqui. Ok? Então, isso que eu estou falando vale para qualquer um aqui. Para qualquer um. Então, essa natureza pecaminosa que cada um de nós temos, ela vai fazer de tudo para você andar por outro caminho. E é interessante, eu falo para vocês isso, Satanás, ele é tão sujo, gente, tão sujo, que ele engana a pessoa, e a pessoa vai praticando, quando a pessoa está na lama, quando a pessoa praticou aquilo que ela teve um pensamento e praticou, teve um sentimento e agiu, depois que ela fez, o próprio Satanás vem e te acusa e fala assim: olha o que você fez, olha quem você é, olha onde você está. Graças a Deus que nós estamos aqui nesta manhã. Graças a Deus. Vocês não sabem a alegria de olhar para cada um de vocês aqui nesta manhã. E às vezes no domingo a gente olha e fala: por que o irmão não veio? Por que a irmã não veio? Porque nós queremos que você cresça em Cristo Jesus. Cresça em Cristo. Essa palavra de Deus, ela tem que ficar arraigada no seu coração. Essa palavra aqui, eu falo essa, mas todas as palavras, quando você for ter uma atitude, você tem que trazer a sua memória e pensar o que o Senhor faria no seu lugar. Mas, se você resistir, se você vigiar, você vai conseguir. Veja que Paulo, como nós vemos no início, no final da sua carreira, ele combati o bom combate, guardei a fé, porque ele venceu todos os pensamentos ruins, ele venceu tudo aquilo que tirava e tentava tirar ele da presença de Deus, ele venceu tudo isso, e por isso no final da vida ele pôde dizer: eu descanso agora, eu vou para os braços do meu Senhor, porque o combate que foi me dado, eu venci. Lutas, obstáculos, tentações, eu venci. Por quê? Porque eu guardei a fé em Cristo. A fé em Cristo. A sua fé tem que ser inabalável. Inabalável. Peça a Deus: Senhor, me dê mais fé. Oh, meu Deus. Eu tenho pedido tanto para o Senhor. Senhor, me encha do Teu Espírito Santo. Leva cativo todo pensamento ruim da minha mente. Peça ao Senhor, fale com Ele. Mas, em nome de Jesus,
haja também. Faça a sua parte, porque Deus já fez a parte dele. Então faça a sua parte. E aí eu me lembrei de Nicodemos, né, quando ele chega diante do Senhor Jesus, né? Você vê um homem que conhecia toda a lei que Moisés está falando aqui, ele conhecia essa lei, Nicodemos conhecia, mas totalmente vazio. E aqueles homens conheciam a lei e faziam tudo errado. Tanto é que Jesus falava para o povo assim: olha, tudo que eles falarem, façam. Jesus falava isso dos chefes da sinagoga. Falava para o povo: ó, tudo que eles falarem para vocês, vocês façam. Mas tudo que eles fizerem, vocês não façam. Que eles sabiam da lei, mas faziam tudo errado. Esses pecados que Paulo está falando, aqueles que falavam da lei, esses pecados operavam na vida deles. Não adianta a gente conhecer a palavra, mas não viver a palavra. Amém? E essa luta, né, só vai terminar na volta gloriosa de Jesus. Então, enquanto ela não... Já estou concluindo a palavra, tá? Então, enquanto essa gloriosa vinda de Jesus não acontecer, se agarre no Senhor Jesus. E isso a gente traz, você vê que o papel da igreja é trazer ferramentas para que você ocupe a sua mente, para que você não tenha espaço para esses pensamentos e atitudes. E é por isso que a igreja dá ferramentas, é culto de oração, é encontro nos lares, é escola bíblica de quinta-feira. Isso são ferramentas, assim como o Gustavo falou, ferramentas para ocupar a sua mente, e você vai tirar esses como é que fala? Esses videozinhos que passa toda hora no Instagram, que às vezes passa 10 da mesma coisa e você está vendo. Então nós precisamos ocupar a nossa mente daquilo que é saudável. Que é saudável. Administre o seu tempo. Uma coisa é clara, não estou dizendo o seu trabalho secular, você tem sua hora de entrar no trabalho, você tem a hora de sair, você tem os seus afazeres. As mulheres aqui, tem mulher que trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, vai lavar roupa, vai fazer comida, vai fazeres, mas administre o seu tempo. Agora, fora disso, do seu trabalho, dos seus afazeres, fora disso, se o seu tempo que sobra para você, as coisas que são irrelevantes, estão superando as coisas que é de Deus, tem alguma coisa errada. E isso é perigoso. E isso é perigoso. Se encha de louvor, se encha da palavra de Deus. Amém? E eu acho tão bonito, pastor Vai, esse mesmo homem que teve essa luta e essa aflição, essa angústia, né? Aí lá escrevendo para os próprios Romanos, logo em seguida, nós falamos do capítulo 7, quando nós chegamos no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 35, agora eu estou na versão NVI, tá? A gente muda. Quando ele fala em Romanos 8, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Oh, meu Deus! Renata, aquele homem que estava com esses pensamentos, essas atitudes, agora ele começa a dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Veja o que ele está relatando aqui, é tudo que ele passou. Quando você começa a ler a história de Paulo, desde o momento que ele se converte até a sua morte, você vai ver que tudo isso que ele relata, que ele passou: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada.
que a espada foi passada no pescoço dele e perdeu a cabeça. E ele continua: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Ou não é assim com você? Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, por aquele que morreu na cruz por nós, aleluia. Pois estou convencido que nem na morte, nem na vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Toma esta palavra para você, meu irmão. Toma essa palavra para você, minha irmã. E viva essa graça que foi dada para você. Viva essa graça. Aleluia. Cadê o louvor aqui? Pode vir aqui. Aleluia. Viva essa graça. Viva o que o Senhor tem dado para você. E não esqueça, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Daquele que quer tirar você da presença de Deus. Eu não sei se você tem enfrentado essas lutas. Mas eu queria que você ficasse em pé agora. Eu não sei se o inimigo ele tem afligido a sua mente, o seu coração. Aleluia. Pode ir tocando, tá? Aleluia. Mas eu quero orar com você agora. Você que está aí me vendo pelo YouTube, talvez você esteja passando por momentos difíceis, tentando desistir de tudo. Mas nessa manhã, hoje aqui, ou talvez você pode estar ouvindo, assistindo à noite. Mas tem um Deus que toca na sua mente nesta hora. E vai fazer com que você volte aos caminhos do Senhor. Ou se você não entregou a sua vida ainda ao Senhor, que você entregue a sua vida a Ele. E eu tenho a certeza que você pode até pensar, ter esses pensamentos, ou vontade de fazer algo, mas o Espírito Santo vai agir na sua vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus.